tudo que o ministro anunciou, né? A gente teve também um fato bem pitoresco, Danilo, na coletiva, né? Espécie de coletiva, na entrevista que o ministro deu lá, que envolveu, Danilo, a secretária adjunta de comunicação do governo do estado, né? A jornalista Ana Paula Andrade, eu acho que é esse o sobrenome dela. Ela é a secretária adjunta, hoje é o braço direito do secretário Daniel Cabral, né? E, Danilo, ela me fez lembrar o que a Ana Paula fez, para quem não acompanhou. Enquanto os jornalistas estavam fazendo perguntas, ela estava na parte de trás, por trás do ministro, e na frente de várias câmeras, diante da pergunta do jornalista da Tribuna do Norte, que foi a pergunta sobre a questão do Ramais. No meio da resposta, houve um clima de constrangimento diante da pergunta, né? Claro que deveria haver, e jornalista não está lá para evitar constranger ninguém. Diante do constrangimento, enquanto o ministro respondia, a secretária adjunta disse: vamos nos ater à pauta do Rio Grande do Norte, né? Meio que tentando evitar outro tipo de pergunta nessa mesma linha da imprensa. Danilo, isso me lembrou o grande Rui Barbosa, né? Essa frase, essa intervenção da secretária adjunta me lembrou uma frase do grande Rui Barbosa, um dos maiores nomes da história do Brasil, jurista, famosíssimo, né? O Rui Barbosa dizia que não há nada mais conservador do que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador na oposição, né? Mostrando como as posições políticas e ideológicas mudam dependendo da posição, da situação que você se encontra no jogo do poder. E logo uma pessoa, né, uma jornalista, competente inclusive, ligada, que tem ligações com a esquerda e que está ali representando uma esquerda que tanto defende liberdade de expressão, que tanto defende liberdade da imprensa, querer colocar daquela maneira, Danilo, uma espécie de doutrinação para os jornalistas que estavam ali. Pegou mal para o governo que sua secretária adjunta tenha tentado manipular as perguntas dos jornalistas, Danilo. Com certeza, Luciano, pegou mal, né? A demonstração de tentativa ali de evitar perguntas que o governo não tinha interesse que fossem feitas naquele momento, né? Isso não... me surpreendeu até no sentido, Luciano, de que será mesmo que o governo não acreditava, né? Os políticos, né? São todos políticos experientes. A governadora Fátima Bezerra é política há 30 anos aqui no Rio Grande do Norte, entre outros que estavam lá presentes, seus assessores. Será que eles não pararam para pensar que aquela pergunta poderia ser feita e iria ter quase 100% de certeza de ser feita? Tinha que ser feita, Danilo. Pois esse constrangimento que causou ali parece que foi pego de surpresa, ou seja, é uma surpresa de uma equipe ali que parece que controla a imprensa do estado todo, né? E ficou claro que não controla, e não vai controlar, né? As perguntas vão ser feitas sim, quando tiverem que ser feitas. Como eu abri aqui o comentário, era uma pergunta óbvia de ser feita, inclusive, porque é o assunto mais importante do mundo hoje, e a gente tinha ali o ministro da Segurança Pública, o ministro que até eu vi um comentário de Gustavo, que é palpiteiro oficial, né? Fala de tudo, o ministro Flávio Dino, ele não se contém a falar só dos assuntos dele. Nada mais natural que fosse questionado também sobre um assunto tão relevante como esse. E a forma como se tentou ali controlar a entrevista coletiva, né, que ficou muito, além de tudo, ficou muito feio. De tentar conter um assunto que poderia desagradar a governadora ou ao ministro, que quer que seja. O ministro até que se saiu bem, né, na forma como ele respondeu, né? Mesmo que ele levou com naturalidade. Mesmo que ele não tivesse saído, Danilo, eu acho que a grande questão é você ter no cerne da comunicação do governo do estado uma profissional que de alguma maneira tenta doutrinar os seus colegas de profissão, tenta dizer aos colegas de profissão como é que eles têm que se portar, tenta pautar os seus colegas de profissão. Não é esse o papel dela, Danilo, né? E aí eu me lembrei de uma frase que é atribuída até ao George Orwell, não se sabe se realmente é dele também, que diz que jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade, né? Então, quer dizer, os jornalistas estavam ali com um ministro, como Danilo acabou de dizer, um dos mais influentes, mais ativos ministros do governo Lula, no meio de um tema que é mundial, esse tema lá do Ramais, né? O Brasil vem sendo muito cobrado com relação a essa classificação do Ramais como grupo terrorista. A própria imprensa foi muito cobrada, a Folha de São Paulo foi muito cobrada para fazer essa classificação. Ontem mesmo, Itamaraty, e foi ontem, exatamente depois da resposta meio manteiga que o Dino deu,
O Itamaraty soltou ontem uma nota dizendo o seguinte, que o Brasil não classifica o Hamas como grupo terrorista porque segue uma orientação da ONU. E aí até defende o Itamaraty que essa discussão seja feita na ONU. Tá mais do que na cara, que precisa se dizer, né? E a pergunta ao ministro Flávio Dino era óbvia, e mais do que óbvia, ela era necessária, Danilo. Era necessária. Quantas vezes, Danilo, a gente não viu declarações de ministros dadas aqui no Rio Grande do Norte, aqui nesta rádio, em outros veículos aqui do Rio Grande do Norte, e que ganharam repercussão nacional? É para isso que serve o trabalho da imprensa, Danilo. Não é papel, repito, de ninguém da comunicação do governo do Estado chegar num momento em que todos os jornalistas estão entrevistando alguém do governo ou que esteja aqui a convite do governo e dizer o que é que os jornalistas têm que perguntar. Se a ideia é essa, não coloque a pessoa para dar uma entrevista e distribua um release. No release você vai colocar o que você quer. Exatamente, Luciano. E só lembrar que essa não é a primeira vez que acontece fatos semelhantes assim em relação à imprensa, tá? Já aconteceu várias vezes aí da governadora evitar ser questionada pela imprensa, né? Eu já citei aqui que já tenho relatos reais aí de questionamentos que são feitos à governadora, ela chama um secretário para responder, em vez de ela mesma responder o que está sendo perguntado. São formas ali de se relacionar com a imprensa que esse governo passou a tentar naturalizar, que não existe, né? A imprensa não é parceira de governo nenhum. A imprensa nem pode faz o trabalho que tem que ser feito. Né? Mas desde que a governadora iniciou sua gestão, já se vão aí 5 anos, quase 5 anos, há uma tentativa de se manter a imprensa sobre um certo controle que não existe, nem está existindo, está aí. Quando se teve a oportunidade, a imprensa fez a pergunta que devia ser feita e causou esse constrangimento, que sinceramente não vejo motivo para ter acontecido, mas aconteceu sim e ficou muito feio para o governo do Estado. Lamentável, e repito, não é qualquer pessoa, é a secretária de Junta de Comunicação do governo do Estado, né? Eu tenho